Olá a todos e bem-vindos a mais uma viagem pela história de Portugal, onde cada rua, cada pedra e cada memória nos ajudam a compreender melhor o nosso passado coletivo. Hoje vamos passear com calma pelas ruas antigas de Viseu para responder a uma pergunta que muitos curiosos fazem quando exploram a cidade: existiu mesmo uma judiaria em Viseu? A resposta é sim. Existiu mesmo, e a sua história é profunda, rica e cheia de detalhes que merecem ser conhecidos. Durante a Idade Média, sobretudo entre os séculos XIII e XVI, Viseu foi casa de uma comunidade judaica muito bem organizada, ativa e vibrante. Eles não estavam de passagem nem viviam apenas à margem da cidade. Tinham as suas próprias ruas, as suas casas e desempenhavam funções importantes no dia-a-dia viseense. Entre eles havia médicos respeitados, comerciantes experientes, sapateiros habilidosos e ourives verdadeiramente talentosos. Era uma comunidade que contribuía de forma direta para a economia, para a cultura e para a própria identidade da cidade. Tão estabelecidos estavam que possuíam a sua própria sinagoga, um espaço sagrado onde se reuniam para celebrar a fé e fortalecer os laços comunitários. E, segundo alguns registros históricos, existia também um mikveh, o tradicional banho ritual de purificação, elemento central na prática religiosa judaica. Tudo isto mostra como a comunidade estava profundamente enraizada em Viseu. Não era uma presença ocasional. Era uma presença completa, estruturada e com grande influência local. Mas onde ficava exatamente esta judiaria? Se hoje caminharem pelo centro histórico, com atenção aos detalhes, ainda conseguem encontrá-la. Ela situava-se mesmo junto ao coração da cidade, ao lado do adro da Sé, numa zona que sempre teve grande importância. As suas ruas eram, e continuam a ser, estreitas, sinuosas e cheias daquele charme medieval que transforma qualquer passeio numa verdadeira viagem no tempo. Para preservar esta memória tão importante, a Câmara Municipal de Viseu tomou uma iniciativa bastante valiosa: instalou placas metálicas que identificam claramente a antiga judiaria e cada uma das ruas onde esta comunidade viveu, trabalhou e deixou a sua marca. É um pequeno gesto, mas com um peso enorme, pois permite que qualquer pessoa, mesmo quem visita a cidade pela primeira vez, compreenda o que existiu naquele lugar e a importância que teve. Se passearem por Viseu, procurem com atenção a Rua Direita, o Adro de São Teotónio e várias ruelas estreitas que se entrelaçam por ali. Cada uma delas guarda histórias silenciosas, memórias escondidas nas paredes antigas e uma atmosfera que nos transporta facilmente para outro século. É como caminhar dentro de um capítulo vivo da história. Quando caminhamos por estas ruas, não estamos apenas a ver pedras antigas ou placas decorativas. Estamos literalmente a pisar o mesmo chão que aquela comunidade pisou. Famílias inteiras viveram ali, trabalharam ali, celebraram festas, guardaram tradições e enfrentaram tanto dias de alegria como tempos muito difíceis. E sentir isso, mesmo séculos depois, causa sempre um certo arrepio na alma. É importante lembrar que Viseu, naquela altura, era muito mais do que uma simples cidade com presença judaica. Era, de facto, um refúgio. Num período em que a perseguição religiosa assolava a Península Ibérica, tanto em Portugal como no reino vizinho de Castela, muitos judeus encontraram em Viseu um lugar onde podiam respirar um pouco mais tranquilos. A cidade ganhou fama por oferecer alguma proteção, graças à atitude mais tolerante de certas autoridades locais e também de famílias influentes que reconheciam o valor daquela comunidade. Esse ambiente seguro fez com que muitas pessoas procurassem Viseu como destino para recomeçar as suas vidas. E isso contribuiu para o crescimento e fortalecimento da judiaria. Mas, como a história nos mostra tantas vezes, tudo pode mudar de um momento para o outro. E foi exatamente isso que aconteceu em 1496, quando o Edito de Emanuel I obrigou todos os judeus do reino a escolher entre a conversão forçada ao cristianismo ou a expulsão definitiva do país. Foi uma medida dura, devastadora, que destruiu comunidades e deixou cicatrizes profundas. Em Viseu não foi diferente. Muitos judeus, para não abandonarem a terra onde tinham nascido e onde estavam as suas memórias, acabaram por se converter, tornando-se cristãos novos. Mas essa decisão não lhes trouxe tranquilidade. Viviam muitas vezes em silêncio, receosos, tentando manter algumas tradições dentro de portas, sempre com o peso da Inquisição sobre as suas cabeças. Mesmo assim, durante algum tempo, continuaram a viver nas mesmas ruas da antiga judiaria. Essas ruas, que ainda hoje podemos percorrer, guardam a memória de uma identidade que foi obrigada a esconder-se, mas que nunca desapareceu por completo. A história da judiaria de Viseu é, por isso, uma história de presença forte, de contributo essencial para a cidade, de refúgio em tempos difíceis e, sobretudo, de resiliência. É um capítulo que não deve ser esquecido e que merece ser contado com respeito, com calma e com orgulho por aquilo que representa. Por isso, quando vierem a Viseu, tirem um momento para caminhar por estas ruas antigas. Deixem-se envolver pelo ambiente, olhem para as placas, para as casas, para os detalhes que sobreviveram ao tempo.
Imaginem as vozes, os passos, as crianças a correr, as conversas nas portas das casas, e tudo aquilo que fez desta comunidade uma parte tão importante da cidade. Explorar estas ruas é muito mais do que fazer turismo. É uma forma sincera de honrar a memória de todos aqueles que contribuíram para o que Viseu é hoje. Muito obrigado por acompanharem esta viagem. Espero que este olhar mais profundo vos ajude a sentir ainda mais respeito e admiração pela história desta cidade. Até à próxima!